Fala aí, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Showball. Eu sou o Danilo e a gente está de volta aí com o nosso canal, cara. Mercado da bola aí se iniciando, né? Os clubes querendo se reforçar. Tem time já no Brasil contratando jogador oficializado já para 2026. Vamos falar aqui do mercado nacional, também o mercado internacional. Aqui no Brasil, cara, Santos querendo aí, sonhando com o Gabigol. Vamos trazer essa informação. Grêmio ainda tentando a situação do Hulk, mas teria se assustado com os valores do jogador. Também vamos falar aqui do Fluminense, podendo contratar um jogador importante, foi campeão da Libertadores, podendo retornar ao tricolor carioca. Lá no Vasco, o clube também de olho em jogadores sul-americanos para a próxima temporada. Muita coisa para a gente falar aqui hoje, onde vai jogar o Sérgio Ramos, né? Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados, que agora a gente está de volta aí com o nosso canal, com as notícias do mercado da bola e também curiosidades. Logo, logo a gente vai estar trazendo aqui no canal um quadro de muito sucesso, que é jogadores que estão desempregados, hein? Em breve aí a gente está trazendo, já estou fazendo a lista, já estou fazendo aquela pesquisa. Logo, logo vai ter aqui no nosso canal esse quadro de novo. Bom, começando com o nosso girão no mercado internacional. Após deixar aí o Leão do México, o meio-campista James Rodrigues iniciou conversas para continuar atuando no futebol mexicano. Segundo a imprensa mexicana, o jogador está muito perto de ser novo reforço do Pumas. Inclusive, representantes do atleta já estiveram negociando aí a transferência do jogador. O ex-jogador de São Paulo deverá continuar atuando lá no futebol mexicano. Foi bastante especulado um retorno no futebol europeu, mas a tendência é que ele continue realmente jogando na América do Norte. Continuando no futebol mexicano, né? A gente falou aí do James Rodrigues, outro jogador que está de saída do México, lá do Monterrey, é o zagueiro Sérgio Ramos. Ele está sendo especulado em vários clubes ao redor do mundo inteiro, né? E a especulação mais forte que está tendo atualmente é em torno do Milan. O Milan teria um interesse na contratação do zagueiro. Dias atrás se especulou também o Thiago Silva lá no clube rossoneiro, uma volta do Thiago Silva. E o Milan pode tentar a contratação do Sérgio Ramos, que vai ter agente livre, como falam lá na Europa, vai estar aí livre, disponível no mercado a partir de janeiro e poderá fechar de graça com o Milan, né? O Milan tentou aí a contratação do Thiago Silva também para janeiro, ainda não sabemos se é do interesse do Thiago Silva retornar a Milão, só que surge aí uma concorrência, né? O Sérgio Ramos estando livre no mercado, pode ser que o Milan também tente a contratação do espanhol. Acho muito pouco provável que tanto Thiago Silva e Sérgio Ramos sejam contratados pelo Milan, né? Mas se vai também, meu amigo, os dois, seria algo também muito interessante, né? Mas o Milan teria aí 3 quarentões no seu elenco, né? Já tem o Modric, vai ter aí o Sérgio Ramos e também o Thiago Silva. Vamos ver se vai pintar negócio. Também ele foi especulado em vários outros clubes, né? O Inter Miami também demonstrou interesse no Sérgio Ramos, só que até agora a prioridade dele é um retorno ao futebol europeu. Vamos ver se vai acontecer realmente essa volta do Sérgio Ramos à Europa. O zagueiro Bremer entrou na mira aí do Tottenham para a próxima janela de transferências lá no mercado europeu. O ex-jogador do Atlético Mineiro está na mira aí dos Spurs para reforçar o clube e jogar a Premier League a partir de janeiro. Por falar em Premier League, o Manchester City está de olho em 2 jogadores aí para reforçar o meio-campo na próxima temporada. É o meio-campista Anderson, que está atualmente no Nottingham Forest, e também o Ederson, ex-jogador do Cruzeiro, Corinthians, que está atualmente na Atalanta. Esses 2 jogadores estão na mira aí do Manchester City para reforçar o clube inglês. O Manchester City deverá tentar a contratação deles em janeiro, mas a princípio, ao que tudo indica, deverá forçar mais a contratação de um desses atletas na janela do meio do ano que vem. A Inter de Milão está muito insatisfeita com o atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo. Não é o Luiz Henrique que estava no Botafogo no ano passado, é um outro Luiz Henrique. Esse jogador aí de 23 anos veio do Olympique de Marseille para a Inter de Milão e até agora não teria convencido o técnico Nerazzurri Chivo. O jogador de 23 anos deverá ser negociado agora em janeiro, já que a Inter de Milão entendeu que ele não correspondeu à altura e alguns torcedores já entendem que o jogador não tem peso suficiente para vestir a camisa da Inter de Milão. Comentem se você gostaria de ver o Luiz Henrique no seu time. Continuando lá no futebol italiano, o Bologna está de olho em um jogador aqui do Brasil, o atacante Guinegão do Corinthians, já chama a atenção dos italianos, inclusive o ex-jogador de Vaio, agora diretor do time italiano, esteve na Neoquímica Arena acompanhando a partida entre Corinthians e Botafogo para analisar o Guinegão e possivelmente deverá fazer uma proposta nos próximos dias aí ao jogador.
E agora, dando aquele girão aqui no Brasil, o Fluminense não deverá renovar o contrato aí com o zagueiro Manuel. O jogador ficará livre no mercado e, por sua vez, o Fluminense tenta a contratação do zagueiro Nino. O Fluminense estaria disputando com Galatasaray, Vasco, Cruzeiro e Internacional a contratação desse jogador. Aparentemente, o Fluminense está com conversas muito adiantadas para chegar a um acordo com o Zenit da Rússia e conseguir contratar esse zagueiro. O jogador que foi campeão da Copa Libertadores com o Fluminense foi vendido para o Zenit e tem um desejo de retornar ao Brasil e dar total preferência ao Fluminense. A situação dele com o Vasco teria sido um pedido do Fernando Diniz, mas hoje o Fluminense está muito à frente nas negociações. O Bahia tem interesse na contratação do centroavante Juninho, jogador muito pouco utilizado pelo Flamengo nessa temporada de 2025, deverá deixar o clube rubro-negro no início dessa próxima temporada. No início da janela de transferências, ele já deverá trocar de clube e o Bahia surge aí como um grande interessado, segundo as informações do GE. Globo. Agora falando de um ex-jogador do Bahia, o atacante Biel, não deverá permanecer no Atlético Mineiro para 2026. O atacante pertence ao Sport em Lisboa e está fora dos planos do Galo, principalmente depois de ter jogado muito mal na final da Sul-Americana. Alvo de duras críticas da torcida do Galo, o Biel não deverá permanecer no Atlético Mineiro e aparentemente deverá ser devolvido ao Sport em Lisboa, a menos que apareça algum clube aqui no Brasil interessado. A tendência é que o jogador volte ao futebol português. E um outro jogador do Atlético Mineiro que pode deixar o clube é o Hulk, muito especulado no Grêmio aí nos últimos dias. O Grêmio estaria tentando acelerar as negociações para tentar contratar o jogador. A negociação teria dado uma travada devido ao alto salário do atleta. A situação do Hulk é a seguinte: o jogador recebe mais de 4 milhões por mês no Atlético Mineiro e mesmo com 39 anos, ele não gostaria de abaixar os seus salários. E a pedida salarial dele ao Grêmio teria sido considerada pela diretoria gremista como inviável. Mas o Grêmio ainda não desistiu totalmente e tenta renegociar aí uma possibilidade de contratar o Hulk. Aparentemente, tudo indica que ele deverá seguir no Galo. Acho pouco provável que o Hulk vai sair do Galo. Acho que ele vai até que, inclusive, se aposentar no Atlético Mineiro. Mas se ele sair, a gente vai trazer aqui no nosso canal atualizações sobre esse assunto. Comenta aí o que você acha do Hulk no Grêmio. Você acha que seria uma boa tanto para o jogador e também para o próprio Grêmio? Só que o salário do atleta é fora da realidade financeira para 99% dos clubes aqui no Brasil. Acho que talvez ali Palmeiras, Flamengo e Botafogo teriam condições de arcar com esse salário. Recém-promovido aí a Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo tem interesse na contratação de um dos poucos destaques do Juventude, o atacante Gabriel Talhari. O jogador aí pode ser um dos primeiros reforços do Remo assim que voltou à primeira divisão. Quem também voltou para a primeira foi o Coritiba, que já está buscando aí no mercado um novo treinador. Após não se acertar com o técnico Mozart, o Coritiba procurou o Roger Machado para ser o novo técnico, mas ainda existe alguns entraves na negociação. O ex-treinador do Cruzeiro e Red Bull Bragantino, Fernando Seabra, também é uma das opções avaliadas pela diretoria do Coxa, segundo a jornalista Nádia Mawad, lá do GE. Globo. Lá no Palmeiras, o clube pode negociar alguns jogadores aí que foram importantes recentemente para o clube. O goleiro Everton chama a atenção aí do mercado brasileiro, inclusive o próprio Grêmio, que a gente falou do Hulk, tem interesse no jogador, é um dos clubes que tem interesse na contratação do goleiro Everton e já teria feito uma sondagem para tentar contratar o goleiro que tem contrato até o fim de 2026 com o Palmeiras. O jogador que teve uma lesão, ficou fora desse restante de temporada lá no Verdão. E segundo a Gaúcha Zero Hora, o Grêmio está muito interessado em contratar o Everton para ser o seu goleiro na próxima temporada. E além do Everton, o Palmeiras também não fará esforço para manter o lateral direito Giai e também o zagueiro Mikael. Segundo as informações do jornalista Bruno Andrade da ESPN, os jogadores não têm correspondido às expectativas do Abel Ferreira e perderam muito espaço e podem ser negociados. Lá no São Paulo, quem está de saída do clube é o atacante Dineno, ex-jogador do Cruzeiro, que também tem passagem pelo futebol mexicano. O jogador não se firmou aqui no Brasil, não conseguiu jogar tão bem assim no São Paulo após a saída do Cruzeiro, e o atleta já está acertando aí o seu retorno para o Deportivo Cali da Colômbia. O jogador que já passou pelo futebol colombiano deverá voltar aos 31 anos e o contrato dele se encerra no fim dessa temporada e o São Paulo não tem interesse na renovação. E ao que tudo indica, ele será jogador do Deportivo Cali. Falar no ex-time do Dineno, o Cruzeiro anunciou somente a contratação do atacante Inês Evidia Real. O jogador aí, ex-milionários da Colômbia, chega aí com contrato até 2030. O jovem jogador de 20 anos
chega aí com grande status de muito promissor na Colômbia, e o Cruzeiro fechando a sua primeira contratação para 2026, para a disputa da Libertadores. Como todo mundo sabe, o Cruzeiro está de volta à maior competição da América. Lá no Internacional, o clube aí que vive um dilema quanto ao rebaixamento, né? Atualmente na zona da degola, o Internacional pode perder alguns jogadores importantes aí, e entre eles está o zagueiro Vitão, um jogador que chama a atenção do mercado internacional, e aqui no Brasil alguns clubes estão interessados na contratação do atleta, entre eles o Palmeiras. O Internacional, caso seja rebaixado, certamente 99% do elenco deverá deixar o Colorado ao fim dessa temporada, no início do ano que vem. Comenta aí se você gostaria de ver o zagueiro Vitão no seu time, se você acha que seria um bom reforço aí para o seu clube aí no Campeonato Brasileiro. E lá no Santos, o clube sonha com o retorno do Gabigol, cara, o jogador que vive aí também um dilema lá no Cruzeiro, não sabe se irá continuar para a próxima temporada, e especulações quanto ao retorno do jogador ao Santos estão sendo noticiadas aí, né? Dias atrás, a ESPN trouxe aí a informação que o Santos tem um grande desejo no retorno do atacante, mas o negócio é visto como complicado. O jogador que tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028 foi apenas titular em 20 jogos dos 55 jogos do Cruzeiro nessa temporada. E devido à baixa minutagem, o jogador pode até mesmo buscar novos ares a partir de 2026. E o Santos, por ser o clube formador do atleta, surge aí como um grande interessado na contratação do Gabigol. Comenta aí o que você acha, se seria interessante para ambos, tanto aí o retorno do Gabigol para o Santos e também o Cruzeiro se desfazendo do jogador, que com certeza tem um altíssimo salário, e hoje é reserva do Caio Jorge, né? Eu acredito que se o Cruzeiro vender o Caio Jorge, claramente o Gabigol será o titular incontestável do ataque celeste, né? Talvez o jogador seja convencido pela diretoria do Cruzeiro, caso eles tenham interesse na permanência do atleta, de que se vender o Caio Jorge, ele vai ter muito mais espaço no ano de 2026. Só que claramente também o Cruzeiro vai esperar uma proposta muito boa para vender o Caio Jorge, né? Não vai vender o jogador a preço de banana, né? Comenta aí o que você acha do Gabigol podendo sair do Cruzeiro e voltar ao Santos. Qual seria o melhor destino para o atleta, ficar no Cruzeiro ou voltar para a Vila Belmiro? Bom, e fechando aqui no Brasil, no Vasco, o Vasco tem interesse aí na contratação do zagueiro Daniel Gonzalez, jogador da Universidade Católica. Segundo a imprensa chilena, esse jogador já é um desejo antigo do Vasco e hoje o clube está muito interessado em contratar o zagueiro de 23 anos, uma das grandes promessas do futebol chileno, inclusive já foi convocado para a seleção do Chile. O atleta é titular da Universidade Católica e, segundo as informações, o Vasco hoje é o grande interessado em contratar esse zagueiro, já que a diretoria do Vasco deverá fazer um limpa na parte da defesa para a próxima temporada. Zagueiros que vêm ganhando poucos minutos deverão deixar o Vasco, caso do Maurício Lemos, Lucas Oliveira e também Lucas Freitas. Esses três zagueiros deverão deixar o clube no início da próxima temporada e, com isso, o Vasco está mirando outros nomes aí no mercado para o setor defensivo. Além desse zagueiro, também foi especulado o zagueiro Alan Saldívia, do Colo-Colo, e também o zagueiro Paulo Dias, que está no River Plate. Esses foram os três zagueiros, além do Nino, né, que a gente falou, mas é uma situação bem complicada. O Nino não virá para o Vasco, não será reforço do Vasco, aparentemente deverá voltar ao Fluminense. Só que o Vasco mira aí jogadores sul-americanos para compor a defesa. Já vale ressaltar que já na defesa do Vasco tem o Carlos Cuesta, jogador da seleção colombiana, e também o Robert Renan, uma das grandes promessas do futebol brasileiro na defesa, né? O jogador conseguiu se encontrar aí no Vasco, juntamente com o colombiano. E o Vasco tenta reforçar a sua parte defensiva para que o time não sofra muitos gols e não fique tão exposto como foi nas últimas temporadas. Além desses nomes, o Vasco também vive dilemas quanto à saída de jogadores, né? Principalmente a do garoto Ryan. Dias atrás, o Barcelona fez uma proposta de 30 milhões de euros para contratar o jogador. O Vasco prontamente recusou essa proposta por entender que o jogador vale mais. O Vasco fez uma contraproposta ao Barcelona, propondo 35 milhões de euros. O Barcelona não resolveu fazer uma nova proposta e o Vasco está tratando de renovar o contrato com o Ryan para a multa rescisória dele bater a casa de 60 milhões de euros. O jogador que, inclusive, ganhará o prêmio de revelação do Campeonato Brasileiro de 2025. Isso já está confirmado. Vários jornalistas confirmaram que a premiação que irá acontecer no próximo dia 18 contará com o Ryan ganhando esse prêmio. O jogador que fez uma temporada absurda com apenas 19 anos. E além do Barcelona, o Bayern de Munique também demonstrou interesse na jovem joia do Vasco, porém ainda não fez propostas. Outros clubes também analisaram o Ryan, como o Arsenal, que inclusive mandou até um olheiro para assistir os jogos do Ryan, e também Tottenham, PSG e outros clubes menores na Europa, como o Shakhtar Donetsk, tentaram a contratação do jogador, porém até agora
ninguém fez proposta oficial, todos buscaram informações. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação do Ryan, jogador, uma jovem promessa brasileira. Comenta aí, torcedor vascaíno, o que você acha do nome do Daniel Gonzalez, Alan Saldívia e Paulo Dias, 3 jogadores aí que são especulados no Vasco nos últimos dias aí para a defesa. Com certeza seriam ótimos reforços aí para compor o elenco vascaíno, né? Como a gente falou, o Vasco sofre bastante aí, sofre muitos gols e a defesa será uma parte que será muito reforçada em 2026 aí no Vasco. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele likezão, se inscreve aí se você não está inscrito, ativa o sininho. Muito obrigado por ter assistido até o final. Tamo junto e é nóis!